Olá, meus amigos e minhas amigas. Estamos aqui mais uma vez no bate-papo comigo, Pedro Ferreira. E hoje eu tenho dois feras da advocacia. Um que dispensa apresentações, que é o Dr. Fábio Mourão Antônio. E o outro também meu amigo, meu irmão, parceirão, Dr. Sérgio Live Laranjeira. Vamos começar com você. Tudo bem, meu querido? Fábio Mourão, prazer ter aqui. Muito bom estar aqui, doutor Pedro, ladeado por esse grande advogado, doutor Sérgio, e capitaneado por vossa excelência. Dois feras. Tudo bom? Graças a Deus. Fala para todos que querem ouvir, quem é Fábio Mourão? Fábio Mourão é um advogado de 31 anos de carreira, que já passou por muitas situações difíceis, mas muitas boas. E que tudo que tem trouxe da advocacia. Muito bem. Serginho, como eu estou acostumado a chamar, né? Meu querido amigo e irmão, Dr. Sérgio Live Laranjeira. É um prazer estar aqui, doutor Pedro. Todo meu. E quem é Sérgio Live? Fala para nós. Bom, eu sou um advogado, não tenho toda a experiência como o nobre doutor Mourão. Como falava outro, nem tanto, mestre. É Nem aí. tanto. Aqui é importante mencionar que se fosse pesado, se houvesse como pesar conhecimento, aqui teria um buraco aqui. De tanto conhecimento que temos aqui. Ih, me chamou de gordo, né? Me chamou de gordo. Bom, não tenho tanta experiência. Sorte que ele é assim. meu amigo. Não tenho toda a experiência, assim. Boa parte da minha vida trabalhei com escritórios aí, em grandes empresas. E Então não tem como você falar que você não tem experiência. a experiência do contencioso. Do né? contencioso. E do dia a dia, dos prazos aí. Falando em contencioso, então vamos lá começar essa trincheira de perguntas e respostas e um bate-papo maravilhoso. Vamos lá. Hoje vamos falar sobre direito digital. Tenho aqui os dois feras na matéria. E a pergunta que não quer calar. Internet é terra sem lei? Doutor Fábio. Olha, pode até parecer, mas o que eu costumo dizer é o seguinte: você é escravo das coisas que você fala e que você posta. A gente tem exemplos aí eu não quero entrar em seara política, mas de situações de que falaram uma coisa e acabaram hoje fazendo outra, né? Acho que a palavra é flecha lançada, né? Como Perfeito. diz um grande político que passou aqui por São Paulo. Hoje não está mais com a gente, Campos Machado, né? Campos Machado. Aprendi muito com ele. Tive a honra de conhecê-lo pessoalmente. É. Nosso amigo Tarcísio, o pai dele era amicíssimo dele. As famílias se encontravam diretamente. Eu tive uma situação muito peculiar, que um dia eu disse numa confraria, né? Que a gente tinha um conhecido porque por situações de futebol, ele ofendia as pessoas na internet. Então, por exemplo, pega um determinado apresentador de um programa esportivo, que ele não se alinha porque é de outra equipe, vamos dizer assim, e ele chama o cara de lixo, chama o cara de... E um dia eu puxei ele e falei assim: poxa, precisa tomar cuidado com esse tipo de situação, né? Porque você está fazendo um julgamento de uma pessoa que você não sabe o que tem ali por trás dele. Às vezes é um personagem que ele está fazendo, Claro. tá certo? Muitas vezes, né? Então, se não serve para você, não assiste o programa. Eu acho que é por aí. Exatamente. Então, são situações que a gente vê até pela própria internet. Eu já vi gente falando: eu te dou 30 minutos para você tirar isso do ar sob pena de eu te processar. Então tá lá. Entre aspas, uma terra sem lei que pode ser objeto de processo. de responsabilização. Perfeito. Serginho, e você? O que você acha? Eu tenho nem o que falar, discordar do doutor Mourão, mas realmente a gente tem que tomar muito cuidado com o que fala na internet. É o que vulgarmente o pessoal fala: Nossa Senhora do Print, lá Nossa Senhora do vai Print. voltar, né? Então, eu defendo também que não tem que haver nenhum tipo de censura,
A pessoa tem que ser livre para falar o que ela quer, mas ela arque com as consequências, né? Você colocou um bom tema. Vamos lá. Liberdade de expressão versus censura. O que falar daquela pessoa que posta e que, a seu ver, não tem nada demais, mas nós temos as diretrizes das redes sociais que determinam que é objeto de censura. Ou vai cortar, vai cancelar. E aí, o que fazer? É subjetivo, né? A rede social, ela tem lá as diretrizes dela e ela entende muitas vezes o que é prejudicial ou não, né? A gente entra na seara aí do privado, né? Ela dita as regras dela. Então, teoricamente, se você não tá, se você não quer seguir aquelas regras, você procura uma outra rede social ou algo do gênero. Então, é uma linha tênue aí de é complicado, né? Porque como você vai obrigar um particular, um privado, né? Mas não é meio um descompasso? Vamos fazer o seguinte, isso ainda se fala muito, bastante. Eu tive um cliente meu que falava, eu não posso falar, não posso demonstrar, não posso trazer a minha opinião, porque eu sou o fulano A. Mas o poderoso chefão, ele pode falar o que ele quer, pode postar o que ele quer e nada acontece. E aí, como é que a gente consegue ver a luz da responsabilização? Por que para uns é e por que para outros não é? Então, doutor Pedro, é uma situação que eu vejo o seguinte, eu quero falar do jovem. Perfeito. O jovem posta tudo quanto é coisa, tal, de tudo quanto é tipo. Será que a hora que ele vai ter o momento de entrar no mercado de trabalho, será que uma empresa não vai dar uma olhada nessas redes sociais? Porque hoje, até nas fichas de cadastro, né? Eles pedem, né, o link, né? Eles pedem se você tem rede social, tudo. Você acha que as empresas não vão olhar para o perfil dessa pessoa para ver o que ele faz, o que pode acontecer? Porque hoje tem um problema muito sério com relação às empresas, que é o famoso ESG, né? Uhum. Que é o envolvimento, a sustentabilidade e a governança, né? Então, hoje está muito em foco isso, as empresas adotando. O envolvimento é fazer com que você lide com qualquer pessoa, de qualquer gênero, de qualquer raça, de qualquer credo, sem ser intolerante, né? Sustentabilidade, não precisa falar, né? A gente está com a canequinha aqui para melhorar o planeta, e o que a gente tem visto aí nessas enchentes, nessas catástrofes que vem acontecendo, é fruto do que o próprio homem está plantando. Então, ou a gente começa a mudar esse perfil, ou não sei o que vai ser. E a governança, aquela situação do seguinte: hoje as empresas, elas querem que o funcionário, o colaborador, participe ativamente da empresa. Então, por exemplo, ele tem uma visão diferente do que nós estamos como empresa postando na internet. E ele fala, poxa, eu vou dar uma colaboração nesse sentido. Ele não fica só naquele quadradinho dele do que ele foi contratado para fazer. Então a governança da empresa faz parte do colaborador também. Então eu estou abordando esse tema porque é um tema também que está muito voltado para a parte de internet, né? Então fica esse alerta, porque evidentemente as empresas estão olhando. Não, e o perfil que você no seu lazer você demonstra é o perfil que você mais se adequa, mais se demonstra aquilo que você é, né? Pedro, só para você ter uma ideia, você sabe melhor que ninguém, muitos aqui que podem estar assistindo ou que virão assistir, eu fui presidente da OAB de Santana por 2 gestões. Como é que eu posso ter uma caricatura como presidente e na minha vida privada de uma forma totalmente diferente? Claro. Certo? Uma vez eu escutei o Oscar Schmidt falando, um dos maiores atletas que a gente tem, né? No país, com vitórias inéditas. Ele fala o seguinte: eu sou atleta, eu gosto de tomar uma bebidinha, mas ninguém vai me ver num restaurante tomando, porque eu sou atleta. Eu preciso mostrar para geração de novos atletas que não é assim, né? Não é assim. Então eu preciso ser exemplo. E eu acho que é isso que a gente precisa ser
na vida. Assim como nós somos para os nossos filhos. Os nossos filhos olham para a gente. Eles julgam o que é certo e o que é errado. Nós todos já fizemos isso com os nossos pais. Sim. Tá certo? Sim. Então é muito importante você ter um posicionamento, né? Exatamente. E nesse sentido, até também uma forma de segurança, né, Serginho? Na questão da possibilidade de ataques, hackers, esses ataques cibernéticos que podem gerar um prejuízo até para aquela pessoa. Pelo que o Dr. Mourão mencionou, é o seguinte: o que você é na sua vida, você tem que ser na internet também. Acabou. Tem que ser um reflexo. Porque muitas vezes as pessoas são de uma forma, né? E depois no pessoal ali é de outra. Não teria problema nenhum. Mas hoje em dia, com a internet, a gente fica totalmente vulnerável aí. A não ser que você queira se restringir, né? Ali coloca o seu perfil privado e tal. Mas para os influencers aí que... Normalmente não acontece, né? Quando a pessoa quer aparecer, ela não coloca no privado. Ela já vai... Então, mas o que ela coloca nos perfis? Ela só coloca a foto que é melhor. Sim. Ela não coloca num momento ruim, vamos dizer assim, né? Não coloca nos perrengues da vida, né? Então, aí, vamos lá. Falando nisso, nós temos muitos influencers, né? Que a gente vê essa ostentação. E cada dia mais, inclusive na própria advocacia, tem acontecido isso. Sim. E assim, eu, pessoalmente, vou falar por mim, da minha opinião, ostentação na advocacia é um perigo. Porque primeiro, assim, no meu entender, vamos lá, vou repetir, eu falando, o advogado, ele não tem que demonstrar, respeito todos que fazem isso, ele não tem que demonstrar ostentação financeira para ele falar que ele é um bom advogado. É que, infelizmente, né, Mourão, as pessoas compram isso. Compram a ideia. As pessoas compram muito essa ideia. Esse é o cara, é o melhor advogado porque ele tem uma Rolls Royce, porque ele tem uma Lamborghini, porque ele tem uma casa em Angra, mais uma mansão em Miami, etc, etc. Mas, assim, no meu entender, eu acho que a ostentação, vamos dizer assim, trazer para o sinônimo de ostentação, trata-se do profissionalismo, do gabarito profissional que o advogado traz. Mas, vendo pelo lado das influencers, dos influencers que fazem isso, assim, eu até brincava um tempo atrás que eu falava, essas pessoas aqui que estão fazendo essa ostentação, estão demonstrando muito, etc, etc, um dia a casa cai. A gente não fala isso? Um dia a casa cai. E nós temos visto nos últimos dias, nas últimas semanas, nos últimos meses, muitas pessoas ditas de alto gabarito, de alto luxo, com milhões de seguidores, caindo. Sim. E aí? Mourão, fala pra nós. Eu tenho uma visão muito clara sobre isso, porque tudo que cresce muito acaba saindo do teu controle. Então eu tenho... A gente aprendeu, né, Mourão? Lá atrás, que nosso pai e mãe ensinavam, olha, trabalha, sobe um degrauzinho por vez. E é difícil a gente, às vezes, chegar onde a gente chega, a gente gostaria de chegar mais, mas é difícil. A gente sua, né, bastante. E aí a gente vê uma pessoa do nada, de um mês para o outro, de um ano para o outro, puf, dá aquele... nesses 31 anos de luta aí, a gente já se deparou com parte contrária, o ex-adverso, advogado de renome, escritório grande demais, e a petição não tinha sentido. Então você notava que não era o profissional que é o gabaritado que teria feito aquilo. E eu passo a entender um pouco isso, porque a minha advocacia nesse momento ela mudou de uns 4 anos para cá, e começamos a ter alguns serviços de massa. E aí você tem toda uma preocupação, porque eu sempre fui aquele cara que olhava processo por processo, tudo. E aí você vê que já não dá mais. Entende? Hoje, graças a Deus, eu tenho minha filha que eu trouxe para trabalhar comigo. E a minha filha está dando conta, nós estamos ampliando o escritório. Mas mesmo assim eu fico pensando naquele escritório que tem 10 mil, 12 mil ações, como é que faz? O dono não tem condição de olhar tudo. Inteligência artificial para a advocacia, Serginho.
Sim, só fazendo um adendo, né? Todo? No outro Aqui você tópico que a manda, gente aqui estava você manda. mencionando das diretrizes e tal. Eu entendo também que é plenamente possível ser questionável na justiça. E é aí que entra, inclusive, o nosso papel. Ok. Não, vamos questionar lá a rede social, que é o seguinte, ó, eu não... Você está falando que eu estou infringindo as diretrizes, mas o que eu estou fazendo é isso, o que fulano está fazendo é isso. E é aí Aí você faz um paradigma. Você pega o paradigma e você trabalha. Olha, vocês estão me impedindo, mas esse faz até pior do que eu e vocês não fazem nada. Sim, e se baseando também na Constituição Federal, né? Correto. Na censura, que não pode haver, enfim. Mas aí né? trabalhamos com a questão da expressão, da livre expressão, né? Sim, exatamente. Enfim, só esse pontinho Perfeito. que eu Mas queria... e a inteligência artificial? Os tribunais vinham utilizando, nós também, advogados, já tem feito... Não vai substituir o advogado, né? O pessoal acha que vai substituir, não vai. Não tem como. Nosso ofício é humano ali, não tem que ter um humano. Mas ele auxilia demais, né? Questão de jurisprudência, questão de você conseguir ali desenvolver um raciocínio usando o chat GPT, por exemplo. Mas, Serginho, mas fica a pergunta. Não é trabalho de vagabundo? Vamos dizer assim, pelo popular? Não, mas ela auxilia, Auxilia. né? Ao invés de você pegar ali... Lógico, você tem que entender, não adianta você não entender nada da matéria ali e você... pode ser que tenha erros, né? Mas fazer uma busca em alguma doutrina, inclusive, alguma coisa, o que determinado autor pensa sobre o assunto, isso sempre com possível. cautela, né? Porque vamos lembrar a época da internet, quando começou a internet, quando começaram a colocar peças, até hoje tem, qualquer advogado vai pesquisar lá, modelo de agravo do instrumento, etc. E era muito engraçado, porque o Mourão falou uma coisa certa, grandes escritórios começaram a usar isso em massa, porque tinham necessidade de usar isso em massa, porque a quantidade de processos era muito maior. E eu tive uma experiência, eu ainda nem advogado eu era, mas eu já praticamente advogava, só não assinava. E houve uma defesa, eu entrei com a ação, nós entramos com a ação, e a defesa era do Demarest. Vou falar o nome mesmo. Aquele estagiário, o advogado que fez a questão, pelo amor de Deus, exatamente o que aconteceu. Um grande escritório, aquela época, aquele profissional que redigiu aquela defesa. Só para você ter uma ideia, Mourão, eu tô remetendo isso para 2011. Aquele advogado, ou quem redigiu a peça, colocou uma peça fazendo referência ao Código Civil de 1916. O artigo que estava lá mencionado na peça era o do Código Civil de 1916, do Clóvis Bevilacqua. Ou seja, nós já estamos aplicando 2012. Então eu vi, até depois eu fiz até uma pesquisa, você conseguia naquela época copiar e colar, e aparecia direto a fonte de onde pegou. Então isso é uma preocupação também. O que vocês acham? Eu acho o seguinte, isso não é novidade, tá? Porque há muitos anos atrás, eu não gosto muito da esfera trabalhista, faço defesa quando precisa para algum cliente, tudo, às vezes a gente se socorre de algum... Mas não é justicinha, né? Tem gente que fala que a justiça do trabalho é justicinha. E tá aqui com a gente aqui. Eu penso o seguinte, existe a legislação. Perfeito. Mude-se a legislação. Quem entende desse jeito vai brigar lá com os seus políticos para que derrube. Existe a legislação, a gente tem que cumprir. Mas o que eu queria dizer é o seguinte, há muitos anos atrás, eu estou falando para você talvez coisa de 20 anos. Surgiu para mim uma carteira grande de uma empresa transportadora e tinha mais de 200 processos trabalhistas. Ele tinha 200 caminhões, ele tinha 300 processos trabalhistas, envolvendo as cartas precatórias, tudo e tal. Sim. Imagina você trabalhar numa época que o processo é físico e você tem Contagem, você tem Rio de Janeiro, você tem Bragança Paulista, você tem
Você tem a São petição, Paulo. você tem as provas, documentos. Então era uma coisa assim, às vezes tinha dia que você saía do escritório e você só voltava no final do dia e você tinha percorrido 3, 4 fóruns, feito audiência, era uma coisa assim surreal. Mas o que me chamava a atenção na trabalhista, muitas vezes, era assim. O juiz sentenciando, ele falava assim, do FGTS você usa o número 3. Ah, tá. Decisão pronta já. Entendeu? Então havia uma situação para poder facilitar. Mas até hoje é assim ainda. Que talvez ele criou O mecanismo ali, né? o mecanismo. Então, quer dizer, já era uma inteligência artificial que estava à disposição sim. dos magistrados. Sim. Né? E isso existe até hoje. Você, quando vai escrever, muitas vezes, hoje em qualquer lugar, se você for fazer um e-mail no Gmail, ele já vai te dando mais ou menos que vai, mais ou você menos quer, o- vai responder, né? que vai responder. Então, se você pegar o Google hoje, o Google mudou, já está com a inteligência artificial, tanto que ele já te traz uma informação um pouco mais precisa. Eu não sou contra, Pedro, porque às vezes, quando você pega um processo para você fazer, às vezes você não está com a inspiração. Comigo acontece uma coisa muito peculiar. Às vezes eu não tô bom para escrever naquele dia, eu esqueço aquele processo, vou fazer outra coisa e é incrível. Às vezes eu acordo de madrugada, Com o processo na cabeça. tomar uma água, me vem alguma coisa na cabeça, eu pego, anoto no celular pro dia seguinte. Não vou me preocupar naquele momento, mas eu anotei porque veio alguma coisa. Então é aquela questão que o nosso subconsciente, Sim, mesmo dormindo, está trabalhando Sim. na preocupação do caso, né? sim. Entende? Mas eu sou a favor da inteligência artificial, mas com cautela, Com evidentemente, de nós verificarmos o que a gente está mandando para o judiciário. Fazer uma correção, fazer uma supervisão, né? Sim. Que é isso que tem que fazer. Que a gente vê que alguns não conseguem fazer esse básico. Comentando, aconteceu alguma coisa muito parecida comigo já, doutor, mano, algumas vezes, inclusive. Você vai ali dormir pensando naquele, o que eu vou fazer, o que eu vou alegar, o que eu vou... Vai dormir com aquele processo na cabeça. Aí você acorda, às vezes parece que você sonhou com ele, não sei, uma coisa meio maluca, mas você acorda e fala, vou falar isso. E é incrível, assim. E se puder dar uma dica para os jovens advogados, eu acho que seria o seguinte. Eu, quando eu fui presidente da entidade por 2 vezes, fui vice, ou seja, foi um período Na diretoria. de 6 anos à frente de comissão de esportes, depois 3 anos como vice-presidente, depois 6 anos como presidente, depois 3 anos como conselheiro. Então eu assisti muita palestra. Pô, eu estou fazendo a palestra, estou recebendo a pessoa na minha subseção, eu tenho que estar presente. Eu acho que de todo esse tempo, eu devo ter perdido umas 3, 4 palestras por algum compromisso familiar ou coisa parecida. Mas uma vez, foi muito engraçado, eu convidei um amigo da advocacia, que inclusive era do esporte, ele era nosso ex-adverso da subseção de Pinheiros, e hoje ele é desembargador. E quando ele passou a desembargador, tinha um tema super interessante sobre família que ele defendia, e eu falei, pô, vamos trazer ele para falar na subseção. E eu estava naquela semana com um problema civil no escritório, que eu estava rachando os miolos para poder desenvolver. Resolver. Na palestra, ele falou uma coisa. O que queria ouvir. Não, ele falou uma coisa Deu gatilho. do tema dele que me deu o gatilho Deu um para gatilho. resolver o problema do meu processo. Então, daí a importância de você participar das palestras. Hoje tem a facilidade maior porque tem muita coisa à distância. Online, É né? que quanto mais você deixa de... Mudou a situação. Eu era muito contra o ensino à distância, tudo. Mas depois que veio a pandemia, eu mudei um pouquinho a minha concepção. Porque eu falei, poxa, eu estou do lado da minha cama. Eu não estou gastando estacionamento, eu não estou gastando gasolina, não estou Preso no trânsito, né? não estou preso no trânsito, não estou poluindo. Você começa a pensar um monte de coisa, né? E não estou chegando tarde em casa, certo? Então você começa a ver. Só que isso faz com que as pessoas fiquem mais preguiçosas ainda, porque aí ela não quer nem assistir o Pois é. ensino à distância.
Nós tivemos esse problema com a pandemia, né? O que nós tínhamos de palestra presencial, com a pandemia praticamente acabaram. E hoje existe uma dificuldade da gente retomar as questões presenciais. E, por exemplo, na nossa área de atuação, no nosso ramo de trabalho, assim, é primordial, eu não troco uma presencial por uma virtual. Eu acho que o contato, acho que o tirar dúvida, acho que essa interação é primordial, entendeu? Mas acontece que as coisas mudaram. Hoje eu tenho muitos clientes que não querem vir no presencial porque, por exemplo, ele é de Santo Amaro. Ele vai sair de Santo Amaro para vir para a Zona Norte, o tempo que ele perde, Sim. ele prefere fazer a virtual. Agora, eu penso o seguinte, em não desfazer do meu escritório. Meu escritório está lá, você conhece tudo. Atendo muita gente presencial, mas eu tenho ficado mais no home porque o home me deixa um pouco mais sossegado, digamos assim. Então, quando você pega as vantagens, tem que ver as vantagens. Quando você pega, por exemplo, para fazer atendimento, que às vezes, graças a Deus, toda hora a gente é procurado pelo tempo de carreira, né? Não é nem pelo tempo, é exatamente pela especialização e pelo profissionalismo. Mas Pedro, tem muito advogado aí com muitos anos aí que não tem o perfil. Você sabe que o meu sonho era ter um escritório de advocacia, que eu tenho. Comecei com um escritório que era menor que esse estúdio aqui, para você ter uma ideia. Uma vez foi uma situação muito peculiar, porque foi uma senhora lá que era muito obesa, quase que ela não cabia no escritório, eu tive que pôr 2 cadeiras para ela, foi muito engraçado, né? E aí você vai evoluindo, vai melhorando, né? Mas o que eu faço? Às vezes eu junto no mesmo dia 2, 3 atendimentos para poder ir para o escritório. É uma questão de logística. Eu estou muito perto do meu escritório. O meu escritório é 3 minutos da minha casa. Então é só uma questão de você estar um pouquinho mais à vontade. Eu estou de bermuda em casa, estou de camiseta. Agora, vou fazer um atendimento virtual, põe paletó, gravata, entendeu? Eu só não ponho o sapato. Mas eu ponho até a calça. Tem que fazer igual o Serginho, tem que colocar o short e o terno em cima. Eu ponho até a calça, porque sabe o que acontece? Às vezes por algum inconveniente, você vai levantar e vai ficar chato. Que é o que a gente tem visto, inclusive voltando à parte de redes sociais que circulou agora, um colega advogado querendo despachar com a juíza sem camisa. Quer dizer, é uma questão de, sabe, bom senso, respeito. Como é que você quer ter respeito não, acho que ele quis causar, se você não é respeitado? Entende? Eu lembro de algumas coisas que aconteceram lá atrás. Quando eu recebi a minha carteira da ordem, não era essa solenidade que você podia levar pai, mãe, era lá no centro, era confeccionada lá na seccional mesmo, né? E eu lembro de 2 falas. A do meu pai, quando eu cheguei em casa, meu pai foi delegado de polícia da época da ditadura, imagina. E ele, quando entregou a minha carteira, ele falou para mim assim, que eu mostrei a carteira para ele falou: saiba o poder que você tem com essa carteira daqui para frente, que ela te habilita a você ir à mais alta autoridade judiciária desse país, que é o presidente do Supremo Tribunal Federal, e ser recebido e ser atendido. Mas quando você for a uma autoridade, vá sabendo o que você vai buscar, que ninguém vai sapatear na tua cabeça. E aí a minha mãe do lado falou: e eu vou complementar. Se você quiser receber flores, dê flores. Porque se você der porrada, você vai receber porrada. Então são muito ensinamentos, né, que a gente traz de lá de trás, graças a Deus, dos meus pais, né? Que eu carrego para a vida. Por isso que eu falo que esses bate-papos são maravilhosos e a gente tem que levar para a vida, né, Sérgio? Temos que levar para a vida. Sim, com certeza. Eu tinha meu primeiro chefe como advogado. Ele falava: você é advogado, não é portador de carteira. Carteirinha. Ainda falam carteirinha. É advogado, não é portador de carteira. Então, isso aí por trás tem muito significado, né? Perfeito. Doutor Sérgio, vamos lá. Código de Defesa do Consumidor e Direito Digital andam lado a lado? Eles se comunicam muitas vezes, né? Me dá uns exemplos aí do teu dia a dia.
A responsabilização por conta de um ataque cibernético, né? Uma invasão no aplicativo do banco, algum golpe desse, né? É o que a gente mais vê a rodo aí, né? O que fazer? Aquele consumidor que sofre esses ataques, o que ele deve fazer? Vamos tentar auxiliar aqui quem nos assiste. Buscar Ferreira Advogados. Isso. Tem que buscar advogado, porque muitas vezes a pessoa vai... Nós nos deparamos agora Sim, recentemente com uma situação, né, doutor Sérgio? sim. Que a cliente tinha um problema, teve um problema com passagem aérea por causa de uma vacina, que ela... Vacina não, um comprovante, né, de vacina. E ela nos procurou e aí quando eu fui fazer a entrevista com ela, ela tinha entrado no juizado de pequenas causas, já tinha uma sentença de improcedência da ação. Desfavorável. Porque ela não... Lógico, como ela é atendida por um funcionário, o funcionário, a gente não pode exigir dele que diga que tem que juntar isso, tem que juntar aquilo, né? Instruir, né? Não instruiu da forma adequada, perdeu as passagens. Essa que é a Não a juntou, realidade. não juntou a prova essencial. E isso, Pedro, pegando o gancho, acontece muito numa área que eu atuo bastante, que é de inquérito policial. A gente vê muita gente ir à delegacia de polícia sozinho. Sem advogado. E aí ainda vai levando prova, fazendo prova contra si. Entende? Então daí a importância, receber uma intimação policial, procure um advogado. Procure um advogado. Nem que o advogado vai cobrar de você aquela diligência. Você não precisa necessariamente contratar ele para todos os atos. A gente orienta. O acompanhamento do inquérito policial, inclusive, está na nossa tabela de honorários da ordem, é porque existe. Mas é muito comum. Tá, mas vale lembrar que tem a defensoria também. A população ela tem que entender, a meu ver, que efetivamente ela não pode tomar atos jurídicos sem a presença de um advogado. Seja ele particular, seja ele defensor público. Nós temos bons defensores públicos aí no mercado. Só que efetivamente essas questões que são feitas principalmente nos juizados especiais, que não precisa, a informação não chega a contento para falar para a pessoa, olha, não basta só você fazer uma reclamação, achar que é uma reclamação e que lá vão mastigar tudo para você. Pelo contrário, lá eles vão colocar o básico, é o que você falou, eles não são... E o problema é muito o imediatismo da coisa, né? Sim. As pessoas hoje, você fala uma coisa para uma pessoa, ela já está daqui a pouco te cobrando pelo WhatsApp. Sim. Então, isso aqui, o celular, ele se tornou uma ferramenta de imediatismo. É um acesso direto a você 24 horas por dia, né? Você tá ali, oi. Eu coloquei uma mensagem no meu celular dos horários comerciais, né? Então, por exemplo, se me mandar uma mensagem 8h59, vai automaticamente uma mensagem para a pessoa dizendo que eu não estou disponível naquele horário, mas que ele pode deixar mensagem se quiser, e se for caso de urgência, que ligue nesse telefone. Porque se ele ligar é porque realmente é uma situação de urgência. Mas a gente já teve caso que eu estou assistindo o Fantástico lá, teve uma reportagem que é midiática, pô, começou na hora a pipocar meu celular. Doutor, tá vendo Fantástico? Meu processo. Pô, se encaixa. 10h30 da noite no domingo, entendeu? É complicado. Então é o imediatismo, né? Serginho, vamos lá, vamos dar o passo a passo. O consumidor sofreu um ataque e pegaram dinheiro da conta dele. Pelo internet bank, conseguiram acesso, hackearam o celular, o que fazer? Primeira coisa é entrar em contato diretamente com o banco, né? Ver com o gerente, tentar ali, muitas vezes é possível... Hoje não temos tanta figura do gerente mais, né? Muitas agências... Tem um chat, depende da instituição, né? Tem um chat direto, tem um que você consegue falar diretamente com... É um seu gerente virtual ali, Perfeito. né? Porque muitas vezes você consegue reverter ali a situação bastando esse contato, né, logo ali no início. Não reverteu. Aí...
buscar os advogados, né? Mas daria também para ir no Procon, né? Você consegue... Boletim de ocorrência, aconselhável? Também, com certeza, né? Faz pela internet. E tem hoje também a figura ali do... Você consegue fazer uma reclamação diretamente, né? Agora me fugiu o nome do... Consumidor? O GovBR, né? No Gov, tá. Consumidor, você consegue também, mas assim, não é... Mas sempre procurar o judiciário. Infelizmente... Porque assim, é a gente sabe que o dia a dia, a gente sabe que o dia a dia o banco já está treinado, né, Mourão? Sim. Já está treinado a negar. Porque a primeira coisa que eles falam é o quê? Ah, mas você facilitou, você deu a senha, ou você digitou a senha, Sim. ou algo nesse sentido, entendeu? Então, o que a gente tem que fazer? Tem que ir para o judiciário. Tem esses meios extrajudiciais, né, que dificilmente surtem um efeito, né, mas que estão à disposição ali da população, né, dos consumidores, e aí, lógico, cabe ao consumidor ver o que é melhor para ele, né. Com certeza, na minha opinião, não é porque eu sou advogado, mas a justiça é o que realmente é efetivo na solução ali da questão do problema dele. Hackeou e-mail. O que fazer? Temos vários. Hackeou e-mail, hackeou redes sociais, o que fazer? Então, tem na própria plataforma, muitas vezes você consegue ali, você comprova, né? Você abre como se fosse uma reclamação e você consegue ali comprovar que é você e consegue reaver. Não conseguindo também dessa forma, dependendo da sua rede social aí, que tem muitos seguidores, né? Tem fotos também ali, né? Que você às vezes não tem mais essas fotos, né? Porque você sobe ali na rede social, né? Então tem um patrimônio, digamos assim, invisível, né? Você tem que buscar o judiciário, né? Não tem jeito. Não tem muito por onde fugir. O álbum virou a rede social, né? Exatamente. O álbum antigo, né? E agora tem um tema muito legal que acontece contra nós. Vou dar essa bomba aqui na mesa. Advogado. Seus clientes recebem mensagem do WhatsApp informando que o processo X, PTO tem a acessibilidade, saiu o alvará, saiu tudo. E aí? E o cliente e o bandido, vamos dizer assim, ainda pede para que o cliente deposite X valor, porque só após o depósito daquele valor que vai liberar. O que fazer? Tem que tomar muito cuidado com mensagens, né? Você não clicar em nada, não abrir nada, não abrir nenhum link, né? Tem muitos desses links tem uma porta ali de entrada para ele obter os seus dados, né? Suas informações sobre você e até mesmo sua senha do banco, do aplicativo. Ser advogado, a ostentação ajuda nisso? Vamos voltar ao tema. Aquele advogado que gosta de aparecer, que Então, ostenta muito, será que isso não ajuda? É uma propaganda indireta ali, né? Porque... Às vezes aquele criminoso, ele vê que, olha, aqui tem um potencial, esse advogado deve ter bons clientes, deve ter boas causas. Deixa eu só voltar um passinho atrás. Aconteceu comigo a questão de, acho que 1 mês, 40 dias atrás. Acho que já aconteceu com eu todos. Comecei a... Mas aí tem um fator muito importante. Os advogados precisam registrar ocorrência policial sobre isso, a título de preservação de direitos e investigação por parte da polícia. Por quê? Porque quem tem acesso a processos no judiciário, e eu vou falar aqui, sem sombra de dúvidas, o que aconteceu comigo, porque ninguém da minha família e dos meus amigos recebeu a mensagem. Só recebeu o cliente. Ou seja, eles fizeram uma vasculhada antes de fazer a clonagem do... Não é a clonagem, eles criaram um WhatsApp com a minha foto, tá? Mas eles já tinham a informação dos processos, eles fizeram uma vasculhada nos meus processos, porque eles punham o número certo do processo. Eles faziam a pessoa, eles induzem a pessoa a acreditar que é você. Entende? E o que acontece? Calhou de a única pessoa da minha família que recebeu foi minha filha, porque ela é advogada e ela está num processo. Então ela recebeu. Não pesquisaram bem. Então. E ali, o que acontece? Eu percebi que eu falei, puxa, mas nenhum amigo, nenhum outro familiar recebeu, né? Então o que acontece? Tem gente
que está acessando com conivência de algum Advogado, né? advogado. E por que eu fiz questão de registrar a ocorrência? E na minha narrativa do boletim de ocorrência é para que isso chegue no Tribunal de Justiça. Porque essa abertura dos processos é preocupante. Claro que é. Essa abertura dos processos é preocupante. E como sai no Diário Oficial, desculpa, Não, Sérgio, só para mim imagina. concluir o raciocínio, como sai no Diário Oficial, muitas vezes que você recebeu lá 35 mil reais. Eles fazem download do documento do próprio processo e En- manda para o cliente. Entende? Mas sai no Diário Oficial. Então, quer dizer, pessoa que tem um pouquinho de facilidade com inteligência artificial vai lá, busca, opa, vamos ver aqui esse advogado aqui. Sim. É complicado, é complicado. Tem um mecanismo no próprio TJ que consegue ver quem acessou, quantas pessoas acessaram aquele processo, né? Porque você precisa estar logado para acessar. Sim. Se acessou, utilizou a senha, né? Então, Não, rastreável. ainda mais naquilo que eu falei, de fazer o download de documento, só pessoa logada que consegue fazer. Sim. Se for pesquisar, ver aquele andamento processual, qualquer um pode ver. Mas Visualizar os documentos, ele precisa estar Só logado. pessoa logada, claro que tem a questão. Agora, uma temática aqui, mas advogado, nesse caso concreto, e isso eu estou te colocando aqui na mesa porque isso foi tema de discussão até na própria OAB. Advogada, nesses casos, advogada é vítima? Sim. Eu entendo que é vítima também. Porque o que acontece? Eu tive um caso dos clientes que a pessoa depositou 300 reais. Ele vai cobrar do... E aí é uma situação assim, sabe? Ela quer cobrar de mim. E é assim, o número não era o mesmo. E engraçado, viu, Pedro? Porque a gente tem esses mecanismos de busca, né? E eu joguei o número do telefone nesse mecanismo de busca. Deu de uma grande empresa esse número de telefone. Então, o que é? A gente sabe que não é essa empresa que está fazendo isso. Sim. Eles modificam o número, Mas eles né? modificam o número para chegar para você, esse número, para tentar talvez dar credibilidade, Sim. sabe? A coisa é muito bem orquestrada. Nós temos hoje delegacias dos cibernéticos, né? Nós temos um Mas não dá conta, Pedro. departamento grande aqui no DHPP, né? No 16º andar. E realmente, eles têm são 4 delegacias, né, Mourão? Acho que são 4. Uma é referente a bancos, outras é essa questão. Mas é assim, é o que você falou, não dá conta. Mas esse meu caso, por exemplo, que é específico de clientes, não foi golpe em amigos, porque antigamente era o golpe em amigo, Sim. que eu tô precisando de uma grana, não sei o que lá. Específicos, se o Tribunal de Justiça tem quem acessou, porque na trabalhista eu lembro que tinha, você jogava Não, lá, dava... No TJ tem também. Então, mas a gente não tem acesso a isso. Não tem. A gente não tem acesso a isso. Seria No interessante... trabalhista você consegue ver. Então, seria interessante a gente pegar esses meus casos, essas 12, 15 pessoas que me contactaram dizendo que tinha dinheiro para receber, tudo para saber se era eu mesmo, e ver nesses processos quem é a pessoa que acessou. E aí Mas precisa ter a investigação. começar a ramificar. Por isso Essa que é importante o registro da ocorrência policial e fazer a polícia investigar. Então o fato é esse, é fazer um boletim de ocorrência, fazer as reclamações nos órgãos de proteção E levar ao e judiciário. levar ao judiciário. Sim. Porque não tem outro jeito, né, Serginho? Inclusive, alguns juízes até... aqui em São Paulo é difícil isso, mas fora de São Paulo, que exigem que o consumidor tenha ido primeiramente... Feito buscado- primeiro o ADM, o administrativo, depois ir para o judiciário. Exatamente. Aqui em São Paulo não tem tanto, não. Não tem, Mas, por aqui- exemplo, Paraná tem, né? Alguns estados do sul... Isso eu aprendi, a discrepância no judiciário, nos 2 primeiros processos da minha vida. Eu estagiava com um tio meu, né? Depois peguei a carteira da ordem. Os 2 processos que vieram para o meu escritório eram falimentares. Naquele tempo, você propunha ação falimentar, não era para quebrar a empresa, Não. era para o cara correr para pagar, Sim. né? Então, às vezes, você propunha uma falência de uma grande empresa por que tinha causa um cheque de devolvido. R$1.000. Sim.
Entendeu? E a Era o empresa... efeito do protesto hoje. Hoje É, você protesta é. para forçar o cara a te pagar. Aí depois mudou a situação, não foi mais permitido isso, tem recuperação judicial, uma série de outras novidades aí. Mas os 2 primeiros processos que eu protocolei, eu montei os 2. Era, se eu não me engano, era grupo econômico, eu não lembro bem agora. Eu lembro que foram 2 processos. Um caiu numa vara central e outro caiu na outra. Vai, vamos lá. 6ª Vara Civil Central e 32ª Vara Civil Central. E aí o que aconteceu? Um dos processos, diante da não burocracia vinda do Ministério Público e do magistrado, em 6 meses quebrou a empresa. O outro demorou 2 anos e meio para quebrar a empresa. E ali é que eu vi que eu falei, o judiciário não se fala, não tem um procedimento, né? São mundos distintos, né? Hoje, eu trabalho muito com aquelas fraudes de financeiras, né? Sim. E é engraçado, já entrei com um processo, por exemplo, você vai lá, faz uma análise da pessoa, às vezes ela tem 7, 8 contratos que são fraudados. A gente tem no escritório um perito que avalia, a gente pede no GovBR, tudo, tal, o contrato, porque os bancos não liberam assim o contrato fácil. Pede no GovBR e vem a documentação. Quando vem, a gente passa para o perito faz uma pré-análise e fala, ó, assinatura autêntica não é falsa. Aí, quando é falsa, a gente entra com o processo, quando é autêntica, não. E nós entramos com o processo porque separados. Então, por exemplo, 7, 8 contratos, 7, 8 processos. Aí vem o juiz e despacha, dizendo que não, tinha que ser juntado tudo numa ação só. Certo? Aí você protocola um processo com 8, não, são contratos diferentes, tem que abrir, desmembra. Então, como é que fica? Tem muitos advogados que buscando, às vezes, aumentar a indenização, eles fazem um fatiamento, né? Sim, mas tem juiz, doutor Sérgio, o que ele faz? Ele fala o seguinte, o perito não vai cobrar em 7 contratos uma perícia só. Não. Não dá para fazer o mesmo preço. Não. Entende? Sim. Então, quer dizer, você tá de frente para um problema que o próprio judiciário... Aí vai de acordo com o juiz mesmo, né? Tem uns que vão preferir ali reunir tudo, jogar uma vez só. E sem contar que muitas vezes vem da parte contrária a alegação de advocacia predatória. Tem virado moda, né? Até na Justiça do Trabalho agora estão se falando isso também. Eu tive agora recente um despacho, estou até para falar com a cliente, que não na primeira instância, mas no recebimento da apelação do banco, na segunda instância, desembargadora está exigindo procuração atual com firma reconhecida e alguns outros documentos que tá fácil para resolver, porque realmente é minha cliente, não é uma coisa que foi buscada pela internet, nada disso, é minha cliente, então tá fácil de resolver, entende? Mas é desnecessário. Aquela situação que já foi resolvida na primeira instância por uma perícia, dizendo que é falsa assinatura, minha cliente é que passa a ser digamos assim, a investigada. Eu sou o investigado. Eu nesse ponto eu discordo um pouco do Dr. Pedro, porque eu acho que, infelizmente, os bons são penalizados pelos maus, né? Se chegou nesse ponto, porque muita coisa aconteceu aí e o jurisdicionado que acaba sendo prejudicado, né? Porque ele está ali em busca do direito dele. Muitas vezes ele está sendo utilizado, ele nem sabe que está acontecendo aquilo, que tem uma ação dele e ele é totalmente penalizado, né? Então, assim, se a gente não tem nada a temer, é um saco, realmente, é complicado, né? Você tem que ficar comprovando, né, o óbvio, mas infelizmente nesse ponto, é um mal necessário. Não, e outra coisa, teve recente também uma audiência em Caraguá que o juiz marcou para fazer um interrogatório da cliente, por que ela contratou um advogado a 150 quilômetros da onde ela reside. Aí sabe o que ela falou pro juiz?
Doutor, eu já tive 2 advogados aqui em Caraguá, os 2 perderam meus processos e um que ganhou o processo não me repassou o dinheiro. O juiz teve que ouvir isso. A região tá má. Não, longe de querer dizer que aconteceu Caso ocasional. muito Ponto a ponto. muito pontual. Os advogados de Caraguá, pelo amor de Deus, não tem o que discutir. Mas Isso veja, não é uma questão de advogado, é uma questão de caráter. Né? veja a Pessoa. resposta que ela deu e veja a nossa boa-fé, porque você pode falar assim, puxa vida, você querer apontar o dedo para uma advocacia inteira de Caraguá. Se ela tivesse falado isso para mim antes, talvez eu teria falado, não fala isso, não. pelo amor de Deus, né? Porque... Sim. Mas é o mal necessário. Mas, Moral, você falou uma coisa boa nessa questão das financeiras, até para a gente finalizar o nosso tema de hoje. A questão que se aborda muito também é na questão do documento, em que é assinado, escaneado e encaminhado, e aquele contrato que é feito virtualmente. O selfie. O selfie. E aí? Então, a gente pegou casos já, para você ter uma ideia, porque o que acontece? As financeiras, elas acabam... Porque existem fraudes de um monte nessa questão. Vou te dar um exemplo típico do que tem lá no escritório. As financeiras, elas fazem essas parcelas em, às vezes, 84 vezes. Por quê? Porque o cliente que é beneficiário do INSS, ele não recebe olerite. Então, se ele não sabe entrar no meu INSS Desconta e buscar, ele não vê. sabe. Desconta um pouquinho. Sabe o que a maioria dos clientes falam? O governo é que está tirando de mim. Está diminuindo a minha... Está tirando de mim Ainda fala que é o fator previdenciário. Aí o que acontece? Quando você vai ver esses descontos, são descontos de R$30, 25. Tem alguns que são maiores, mas... Só que quando chega mais ou menos na 15ª parcela, a gente tem isso gravado, porque o cliente gravou isso. Ligam um espertalhão e falam, olha, você foi um bom pagador, a senhora foi uma boa pagadora, a senhora tem uns juros aqui de R$2.000, posso acreditar na sua conta? Ah, pode. Renova. Aí o que acontece? Renova, mas renova com outro valor. Porque tem o... É somatória. Né? Bom, conclusão. Aumenta um pouquinho o valor, mas ela recebeu os 2.000. E lá na frente, o juiz quer saber, mas a senhora recebeu os 2.000 na sua conta? Eu recebi. Mas a que título? E muitas vezes ele não lembra. É que nesse caso, a pessoa tinha gravado. Quando nós fomos ver as selfies, era a mesma foto em 4 processos, em 4 contratos diferentes. Mas e aí? Até o jeito... vamos dizer assim, a pessoa pode ter tirado 4 fotos com a mesma roupa, tal... Mas impossível no mesmo local, o jeito de cabelo, um fio, sabe? Não tem como. Então, aí nós vamos ao encontro aquilo, né, Sérgio? Na questão do defesa do consumidor. Vamos lá trabalhar nessa questão, para finalizar. O banco, que já demos exemplos, ele não quer pagar, porque ele arruma um monte de desculpas e fala para o cliente que ele deu a senha, que ele facilitou, etc, etc, etc. Vamos no judiciário... Conseguimos reverter a situação, a pessoa recebe de volta, pago pelo banco, o valor que foi debitado indevidamente da conta dele. Ok. E essas questões? O previdenciarista, o beneficiário, ele recebe, ele não pediu. E muitas das vezes ele nem recebe. A financeira que está fazendo consegue aprovar um crédito para uma pessoa com, como o Morão falou, com 4 fotos iguais. Aonde está, eu pergunto para vocês, o dever de fiscalização, de segurança que as financeiras e os bancos têm que dar? Eu vislumbro aí várias falhas, né? Inclusive da própria instituição do INSS, que de alguma forma esses dados são vazados. Assim, não é difícil você encontrar com alguma pessoa aí que ficou sabendo que se aposentou. Hoje, amanhã já estou te oferecendo crédito. Exatamente. Né? Como que consegue isso? Né? O cara nem sabia que ele se aposentou, ele está sabendo porque estão ligando agora para ele oferecendo crédito. Então, é o ponto principal. Tem também as falhas também das instituições financeiras, que também, ao meu ver, também são vítimas, né? Mas como elas detêm aí
todo o conhecimento, todo o know-how aí de tecnologia, né, fica difícil para o consumidor, né, que é hipossuficiente, para comprovar aí, né, que ele caiu numa fraude, né. Eu acho que o grande problema dos bancos está nos correspondentes bancários, que não tem o mesmo preparo do que é um funcionário do banco. Imagina só uma coisa, você recebe você é um aposentado e você recebe uma ligação que você não sabe de onde que está vindo do Brasil. Pode ser da Bahia. Te pedindo informação pessoal. Certo. Falando que você tem um crédito de R$ 2.000 porque você foi um bom pagador, não sei o quê. E acredita na tua conta. Você vai lá na hora, você vê que caiu o Pix realmente e tal, não sei o quê. Entendeu? Então, e aí, como é que esse cara da Bahia vai pegar a assinatura dessa pessoa? Não tem como. Não tem como, fica muito cara a operação. Então eles vão no risco da coisa. É o volume que é o risco da coisa que acaba compensando. Agora vamos finalizar com a sua opinião. O que fazer para melhorar, para resolver essa situação? Olha, eu não quero que melhore a situação porque eu tenho processo. Mas eu falo o seguinte, cada vez mais os bancos vêm querendo atacar a advocacia, no sentido de que nós somos os culpados e de uma coisa que está na mão de terceiros. Tá certo? Eles que façam o serviço como se deve. Recebem para isso. Contratem funcionários qualificados e façam o serviço de forma correta. Isso. Enquanto não fizer correta, nós vamos estar atuando, que é o papel do advogado. Sérgio, você. Eu acompanho o Dr. Mourão aí, eu entendo que realmente os correspondentes bancários, que infelizmente não têm o mesmo trato, e às vezes até tem metas ali, a gente não... Né, Passa por cima. Querem fechar de qualquer jeito, né? Mas também... Mas será que então os correspondentes bancários são nossos amigos, então, da advocacia? Nós devemos aliados, dar uma né? comissão para eles? Não, deixa eles lá. Não fala em comissão, não. Mas o problema também, né, é justamente porque são pessoas idosas, então é difícil, às vezes a pessoa nem não entende como é que aconteceu, não lembra, e isso é muito difícil. Mas tem que... Não, fora de brincadeiras, tem muita gente sofrendo, muito idoso sofrendo com isso, tá? Não a gente fala aqui descontraído, mas é muito preocupante. Sim. Principalmente quando trabalhas com essa esfera. Tanto beneficiários idosos como beneficiários portadores de deficiência. É muito complicado isso daí. Sim, Isso aí... Doutor Pedro, a minha esposa aposentou faz 1 ano e 8 meses. E eu caí na besteira de quando fui lá acompanhar ela para dar entrada na documentação, numa grande empresa que todo mundo conhece, que é direcionado para ela. Caí na besteira de colocar como segundo telefone de contato o meu celular. Nossa Senhora. Um monte de financeiras. O que vem de ligação oferecendo coisa é uma coisa assim surreal, que eu me arrependi amargamente de ter dado o telefone. É bom que o doutor pelo não amor se e pela sente dor. sozinho, né? Se quiser não Bom, se sentir gente, sozinho, é só... Infelizmente, estamos chegando à reta final. Para mim foi uma honra. Eu gostaria de considerações finais de cada um. Primeiro, os mais experientes. Considerações finais, Bom, meu amigo. eu muito feliz de participar aqui desse podcast, esse bate-papo muito agradável. E a minha mensagem é sempre pro jovem que está começando agora. Eu tenho minha filha que faz 3 anos aí que está advogando. E lá atrás, quando eu tinha 7 anos de advocacia, eu confesso para vocês que eu pensei em desistir. Pensei em fazer concurso público, né? Porque é muito difícil. Tomava chapéu, não sabia tal. E aí eu encontrei com um colega experientíssimo que falou assim: Fábio, para você dar certo na advocacia, você precisa pegar umas 2, 3 empresas para você fazer um mensal que ela vai ajudar você. Eu tenho essa filosofia também. E de lá para frente que deslanchei. E mais, uma frase que eu sempre falo, que eu digo: advocacia, isso é para o jovem que passou por... Pode falar. Isso é para o jovem que tá passando o que eu passei lá atrás. A advocacia é como as estrelas do céu. Umas maiores, outras menores, mas todas brilham.
vá em frente. Maravilha. Parabéns aí pelas Serginho, palavras. Suas considerações finais. Muito contente de ter participado do bate-papo aqui. Aprendi muito com o Dr. Alegria Mourão. toda aí. Nossa. Cara que tem uma experiência aí que É um professor. É, É um que professor. isso. é muito, muito gostoso, muito bom você ouvir essas histórias, essas palavras de quem entende, quem, né, já passou por Quem já tudo viveu. isso. É muito legal, muito gostoso. E é esse a finalidade do podcast é esse. Exatamente. Fico muito contente aí e estamos à disposição sempre. Bom, eu só tenho a agradecer. Duas figuras aqui maravilhosas, feras dos feras, vamos dizer assim, na advocacia. E para mim, você que está nos assistindo, eu agradeço também a sua participação, você está aqui com a gente até o final. Participe, acione o sininho, inscreva-se no nosso canal, comente, porque em cima dos seus comentários com certeza faremos um podcast melhor. Obrigado mais uma vez por vocês participarem. Fiquem com Deus. Grande abraço.